Bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez para que a gente consiga dar continuidade, né, a nossas aulas. Minha intenção nessa aula é que a gente consiga mastigar todo o conteúdo que tem que ser visto. Entretanto, mas é sem perder realmente o sentido principal da disciplina, que é de didática. Algumas experiências na prática que a gente faria dentro da sala de aula, a gente não vai poder vivenciar, mas quando voltarmos às nossas aulas presenciais, com certeza vivenciaremos. E aí, quando a gente está falando sobre didática de ensino, eu acredito que a gente precisa passar alguns conhecimentos para a gente poder dar continuidade, ok? Então, como vocês já bem sabem, eu sou o professor Juan Carlos Freire. Bem, a gente já viu os conceitos iniciais falando sobre o que é didática, e nessa perspectiva socioantropológica, a gente consegue identificar que a didática ela é uma ramificação da pedagogia que tem como finalidade usar métodos e técnicas na aplicação de ensino. É uma forma prática que tem como base as teorias pedagógicas que analisam métodos convenientes para serem aplicadas e que contribuam no processo de aprendizagem do aluno. E aí, quando a gente pega esse dado de didática, a gente pode estimular, né, essa questão dos métodos e técnicas na aplicação de ensino. Como é que a gente pode potencializar essa aplicação do ensino? Então, a didática nada mais é do que essa ramificação que pode potencializar e pode nos fornecer estratégias para chegar a um ensino da melhor forma possível. Se a gente for ver, isso aqui a gente já viu em sala, Ebert ele coloca que a didática ela está entre o ensino e está entre a aprendizagem. Então, quando a gente vê essa ramificação, ela é uma matéria de integração que se nutre nos conhecimentos e práticas que são desenvolvidos nas metodologias específicas de cada conhecimento, em cada ciência. E aí, essas estratégias, como foi falado no slide anterior, nos fornecem pressupostos ou nos fornecem pontos de partida para que a aula ela seja bem desenvolvida, para que o conteúdo ele seja bem aplicado. Claro que a gente não pode generalizar o conteúdo, porque existem estratégias para chegar a certas pessoas, talvez aqui numa sala de aula, que não vão ser bem adaptadas ou não serão as mais interessantes para aquele outro público de outra escola, vamos dizer assim. A gente tem várias coisas que podem interferir nessa questão da didática quanto instrumentos, como técnicas. Tem as questões de infraestrutura, tem as questões sociais, onde os alunos trazem uma carga social muito grande para dentro da escola, porque tem um mundo lá fora também, né? E aí, Ebert, ele traz essa inovação, trazendo alguns passo a passo para que a didática ela seja bem aplicada. Então ele traz a formação de que a clareza ela deve ser um ponto de partida para que toda a aula ela ocorra com clareza, que tenha uma associação e sistematização com os conhecimentos afora, não só como isso, mas também, se a gente for pensar de uma forma mais tecnicista, como é que aquele meio pode fortalecer o trabalho, ou então fortalecer os aspectos sociais também, e o método que precisa ser bem aplicado para aquele tipo de público, para aquelas pessoas, para aqueles objetivos. Então, se não tiver um método bem aplicado, se não tiver um método que ele realmente esteja adequado, ou então que eles tenha realmente intenção de chegar àquele objetivo que nós queiramos, se não houver isso, pode ser que didaticamente a gente não esteja chegando ao que nós queremos. E aí, sabendo da informação do que é didática, a gente entende já como estratégias, métodos e tudo mais. A gente viu passo a passo agora dado por Ebert. E aí, as metodologias de ensino na escola existem.
E é interessante por conta que as metodologias ativas de ensino, elas são muito trabalhadas dentro da universidade. Sendo que algumas a gente consegue transpor para uma realidade escolar. Bora lá. No quadro atual de imprevisibilidade, das mudanças e incertezas, deve-se continuar na sala de aula como se fazia no século passado? É uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, independente de haver metodologias ativas ou não. E considerando que os alunos a cada ano eles chegam às escolas trazendo novas e diferenciadas experiências ao longo da sua história de vida, fica a pergunta: quais as formas e os jeitos necessários para potencializar o nosso ensino? Para potencializar isso que a gente chama de prática docente? A gente tem que pensar que metodologias elas precisam ser bem adequadas, como foi falado por ela, o método ele tem que ser adequado aos nossos objetivos e à realidade daqui condiz com aquela sala de aula ou com aquela escola, vamos dizer assim. E uma pergunta que eu acredito que todos devamos fazer dia a dia é se a gente vai continuar com, não que talvez alguns métodos passados eles não sejam mais úteis, mas se a gente não vai inovar, se a gente não vai ser diferenciado. Acho que, quanto profissionais, o que nós precisamos é sermos diferenciados. Quanto mais diferenciarmos ao positivo, claro, né? Quanto mais diferenciados nós formos, melhor e mais visível será a nossa prática de ensino. Então é nesse contexto que se constrói o trabalho docente e que o professor se vê frente a frente com a necessidade e o desafio de organizá-lo e operacioná-lo e organizar a prática, o trabalho docente. É também nesse contexto relacional que inserem estratégias de ensinagem. E aí vem as metodologias ativas de ensino, que aí são estratégias que a gente pode pontuar. Claro que metodologias ativas a gente tem várias, mas nem todas elas se adequam por conta das complexidades que são encontradas na universidade, que não são existentes dentro da escola, baseado no currículo que nós vivemos. Então, a gente tem a aula expositiva dialogada, a gente tem o estudo dirigido, a gente tem a dramatização, nós temos os seminários, o giro simulado, que são estratégias para chegar a um processo de ensinagem mais forte. A gente vivencia a aula expositiva e a gente falou na aula passada, quando nós fizemos o brainstorm, que quando a gente fala sobre uma aula expositiva, é somente aquela questão onde o professor ele se coloca no patamar de falar e não tem um diálogo. Mas aí, como uma metodologia ativa de ensino, a gente vê como metodologia a ativação dos alunos. A gente vê uma interação, a gente vê uma concordância, nós vemos que os alunos eles estão relacionados à prática do próprio docente quanto ao ensino, mas também eles estão relacionados como pontos fortes para que a aula ela realmente ocorra e que o processo de ensinagem ocorra também. O estudo dirigido através de textos que já estão direcionando para o que é realmente importante e o que sinteticamente pode ser visto de melhor naquele conteúdo, naquele assunto. Nós também temos a dramatização, que é assim excepcional para muitos casos. A gente, dentro da educação física escolar, nós conseguimos ver isso também potencializando. Nós temos várias práticas transversais que são dadas pela BNCC para que nós possamos ter um diálogo mais cabeça, como podemos dizer. E a dramatização ela é uma boa ferramenta. Também temos os seminários que já são comuns, né, para a nossa prática. E é uma maneira também de interação muito forte com os alunos, porque a gente vê o que é que eles estão dominando daquele conteúdo, a gente vê o que é que, como prática, eles estão tendo de conhecimento sobre aquele conteúdo, como também a gente tem o júri simulado.
E aí o júri simulado ele é bem interessante porque como estratégias de ensino, como metodologia de ensino, a gente vê que o júri ele traz potencializações no conhecimento, visto que algumas vezes você pode ficar como defesa, às vezes defesa de alguma coisa que você não acredita, como positivo, né? Mas você tem que se colocar naquela posição, então você vê o lado bom e o lado ruim daquele conteúdo, daquela moeda. Defesas que são interessantes para os aspectos sociais, para os aspectos profissionais. E aí é interessante que para cada estratégia dessa, a gente tem uma descrição, uma operação de pensamento, uma dinâmica da atividade e uma avaliação. E isso são, por exemplo, coisas que a gente consegue pegar em livros como Processo de Ensinagem, de Anastasio, é interessante. E aí, vê, eu vou dar um exemplo quanto ao seminário. Na estratégia do seminário, a descrição é um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas, portanto, espaço onde um grupo discuta ou debata temas ou problemas que são colocados em discussão. Operação de pensamentos, as questões predominantes, né? Então a gente tem a análise, a gente vê uma interpretação, a gente vê a crítica, um levantamento de hipóteses, a busca de suposições, a obtenção de organização de dados, a comparação, a aplicação de fatos a novas situações, que é interessante. E a dinâmica da atividade, muitas vezes até propostas de livros eles trazem. Por exemplo, a gente tem um período de preparação, de desenvolvimento e de relatório. No período de preparação, e aí o papel do professor ele é fundamental, porque ele vai apresentar o tema, vai selecionar conjuntamente com os alunos, justificar a sua importância, desafiar os estudantes, que é importante, apresentar os caminhos para realizarem as pesquisas e suas diversas modalidades, organizar o calendário para as apresentações dos trabalhos dos estudantes, orientar os estudantes na pesquisa e na elaboração dos registros para apresentação, né? E organizar o espaço físico para favorecer o diálogo entre os participantes. E aí também, por isso que eu digo que é muito importante nesse período de preparação o papel do professor. Que não é só jogar na lata, vocês vão fazer isso. Vocês têm que, quanto professores, estimular o buscar o conhecimento. E aí, quanto desenvolvimento, a gente tem a discussão do tema, em que, por exemplo, vamos escolher uma pessoa para ser o secretário, ele anota os problemas formulados, bem como soluções encontradas e as conclusões apresentadas. E aí cabe ao professor dirigir a sessão de crítica ao final de cada apresentação. Não é só apresentar, também tem que entender como é que aquilo foi colocado. E às vezes o conteúdo, por mais que ele seja tão diretista ou então muito expositivo, ele precisa também ter não só o professor, mas como os alunos precisam ter uma análise crítica do conhecimento, não é verdade? E aí, no terceiro passo, a gente tem o relatório, que é o trabalho escrito em forma de resumo, pode ser produzido individualmente ou em grupo, depende muito, né? E aí a gente tem o último ponto, que é a avaliação. A gente fez tudo isso, mas como é que podem ser avaliados? A gente tem opções, por exemplo, os grupos eles são avaliados e também pode exercer a função de avaliadores. Os critérios de avaliação devem ser adequados aos objetivos da atividade, em termos de conhecimento, de habilidade e competência. E aí, até por exemplo, a gente pode sugerir alguns critérios de avaliação, como por exemplo a clareza e coerência na apresentação, o domínio do conteúdo apresentado, a participação do grupo durante a exposição, a utilização de dinâmicas e ou recursos audiovisuais na apresentação, os slides, né? Como assim nós já sabemos. E desculpa. E partindo desse pressuposto também como objetivo da nossa aula, é interessante a gente falar um pouco sobre a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, beleza?
ou comum curricular. E a educação física ela entra como na parte de linguagem. E aí, pela primeira vez, o Brasil ele tem uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os estudantes têm direito à educação na educação básica. E é interessante a gente citar que o conjunto de saberes previsto na base ele servirá como norte para a construção e adaptação dos currículos de todos os sistemas de ensino e a partir destes os PPPs e os planos de aula. E aí, por que eu estou falando sobre o BNCC e os currículos? A gente tem que entender que a BNCC não é currículo, beleza? A base ela não é currículo. Mas, quando a gente fala sobre a BNCC, ela nos dá base para a questão da construção e adaptação do currículo. E a partir destes, os PPPs das escolas e o plano de aula de nós, professores, que nós iremos realizar, eles vão ter uma construção diante do que foi sabido pela BNCC. E aí, a gente tem que, ao contexto bem histórico, aí, com sua concepção, a educação física é um componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas das pessoas, produzidas por diversos grupos no decorrer da história. E nessa concepção, o movimento humano ele sempre vai estar inserido no âmbito da cultura e não vai estar se limitando ao tempo ou a um segmento corporal ou ao corpo todo. Enfim, é interessante a gente saber disso. E aí, todas as práticas corporais elas podem ser objeto do trabalho pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino. Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento devem ser atendidos, tais como os elementos específicos das diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos conhecimentos. Para não ficar somente nessa questão de leitura, dessa parte de concepção, porque é algo que foi a BNCC que propôs, a gente precisa ter uma dose de crítica, ou então de, como nós possamos dizer, de reflexão sobre a questão da própria educação física. O que é educação física para nós? O que a educação física é realmente na sociedade? O que a educação física é no seu contexto escolar? Então, pensando nessas práticas, a gente vê que não é somente uma caracterização de movimento do corpo, tem uma relação com a cultura, tem uma relação com o ambiente social, tem uma relação com a saúde, tem uma relação com até as políticas educacionais, até não, com as políticas educacionais. Então, nós temos que pensar que o trabalho pedagógico, ele precisa, nosso trabalho pedagógico quanto profissionais de educação física, ele precisa estar alicerçado com práticas corporais, mas também com reflexões, com pensamentos socioantropológicos, tem tudo isso. E aí a educação física na base curricular, ela traz 10 competências específicas que são super importantes porque elas nos dão critérios ou objetivos para colocar nas nossas aulas. E aí, como primeira competência, a gente tem que compreender a origem da cultura corporal do movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. Vê bem, olha a reflexão que nós temos que fazer aí. Compreender a origem da cultura corporal. A gente tem uma cultura corporal não só do movimento, mas que expressa alguma coisa que pode ter uma relação com alguma habilidade ou então com alguma característica como que culturalmente são inseridas naquele indivíduo. É muito interessante. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais
além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Terceira competência, refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais. A gente vê que até na escola a gente precisa compreender as questões que vão ser oriundas de quando nós sairmos dela. Por exemplo, atividades laborais têm relacionado com labor, e o labor está relacionado com o trabalho, e o trabalho ainda, querendo ou não está na realidade de muitas crianças ou de adolescentes que estão na escola. E aí a gente precisa compreender o que é bom e o que é ruim quanto prática corporal para o processo de saúde e doença. Como quarta competência, nós temos identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. A gente traz uma relação de reflexão e de discussão sobre temas transversais como estética, como saúde, como preconceito, posturas consumistas, e isso tudo também é papel da educação física escolar. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e seus participantes. Como um grande exemplo que nós podemos dar nesse ponto, a gente tem as discussões relacionadas a gênero e algumas práticas esportivas. Eu já tinha falado em aula sobre isso, mas, por exemplo, nós temos a caracterização muitas vezes da masculinização do futebol. E aí, por que mulheres não são tão colocadas no alto nível? Não que não estejam no alto nível, mas eu falo colocadas no pódio do mesmo jeito que uma equipe masculina é colocada. E aí a gente vê uma relação de discriminação, as relações de posicionamentos discriminatórios que ainda existem na sociedade e que precisam, ao longo do tempo, nós, quanto professores, alimentar a ideia de que isso não deve mais haver. Como sexto ponto, a gente tem que interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos a diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. Como sétimo ponto, reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e dos grupos. E aí nós temos uma grande visão quanto cultura, uma grande visão quanto questionamentos, uma grande visão como questionamentos relacionados à cultura e aos povos, que é interessante. Oitavo ponto, usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilização e promoção à saúde. A competência por si só ela já fala sobre suas questões, que é importante, na verdade, né? A gente fala sobre a promoção da saúde, fala sobre essa ampliação, né, de sociabilidade. Nono ponto, reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. E a décima competência, experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. E aí a gente pode também ter uma relação com as características que são colocadas dentro da sala de aula, que muitas vezes se perdem pelo fato de alguns alunos terem algumas necessidades ou carências de sociabilização. E aí a gente consegue trabalhar através de esportes coletivos, através de atividades que precisem dessa fortificação da identidade do que é ser coletivo.
e potencializar essa questão de protagonismo. Então, na BNCC, elas são tematizadas, as práticas corporais elas são tematizadas, né? A gente vê aí que antigamente a gente só tematizava em 5 práticas e hoje a gente vê uma sexta, né? Quais são elas que a gente já viu várias vezes aí? A gente tem as brincadeiras e os jogos, os esportes, tanto individuais quanto coletivos, as ginásticas, as danças, as lutas e as práticas corporais de aventura. E aí, isso são temáticas abordadas no ensino fundamental, né? Ao longo do ensino fundamental. E aí, através desses pensamentos, a gente consegue delimitar 8 dimensões do conhecimento. E aí a gente tem a experimentação, que é a vivência prática das questões corporais, né? Nós temos o uso e a apropriação, que é a realização da prática corporal de forma autônoma, a gente se apropriar daquela prática corporal. A fruição, que é a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas práticas corporais. O que é que esteticamente pode me proporcionar aquela prática? A reflexão sobre a ação, conhecimento que é gerado na observação das próprias vivências corporais e dos outros. E aí a gente reflete sobre o que é que aquela prática está se acontecendo. Pronto, a gente vê muito isso quando a gente tem domínio das técnicas, tem um domínio, pelo menos assim, visual, de como aquele movimento deve ser realizado. E a gente tenta, por exemplo, justificar um movimento de um jogador ou de uma jogadora que poderia ter feito o gol, mas porque chutou de certa forma errado. A gente refletiu sobre como ela chutou e viu que se ela tivesse chutado de outra forma, teria feito o gol. Então a gente traz essa habilidade de reflexão sobre a. Outro ponto é a construção de valores, que é a partir das vivências e das discussões coletivas em torno delas, que é interessante. Nós conseguimos, através até de esportes, ver isso aí. Se a gente for ver o Karatê, por exemplo, a filosofia do Karatê fala sobre o que? Mãos abertas. E a não utilização dessa luta para vitórias próprias, com o intuito de querer machucar. Enfim, a filosofia ela traz uma transformação de valores àquelas pessoas que realmente se adaptam e se adequam àquela prática esportiva. A gente vê aí outra habilidade que é a análise. A gente começa a entender as características e o funcionamento das práticas corporais, saber sobre. A gente muitas vezes se preocupa como saber fazer, mas às vezes não se preocupa de como saber sobre o porquê fazer aquilo. A gente tem a habilidade da compreensão, que é o esclarecimento do processo de inserção das práticas num contexto sociocultural, que se a gente for ver lá nas competências, tem total relação, não é? E a gente tem um protagonismo comunitário, as atitudes e ações voltadas à democratização, do acesso às práticas corporais. E aí a gente consegue também ver uma relação de protagonismo como na ação social. Essa tabela a gente consegue identificar aí na parte superior. A gente vê com relação ao ano faixa as indicações da BNCC. Por exemplo, a gente tem aí na educação física, no ano faixa primeiro e segundo ano, como unidade temática, brincadeiras e jogos. E aí o objetivo do conhecimento. Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, daquela região onde você vive. Ou, se você quiser, abranger as outras regiões, né? E aí, quais são as habilidades que devem ser vivenciadas? Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais do desempenho dos colegas. Vê aí, a gente conseguiu identificar várias habilidades e várias competências que precisam ser discutidas. Experimentar, prática, fruir, ou seja, relação com estética, e recriar diferentes brincadeiras. A gente já está falando sobre o quê? Colocar as crianças para refletirem sobre a ação e criarem uma nova ação baseada naquelas brincadeiras. E aí
a gente tem uma discussão do contexto comunitário e regional, como também a gente vê uma relação do ser social, né? A respeito às diferenças e aos desempenhos. Isso aí é no início do ensino fundamental. Já no meio ali do ensino fundamental, a gente vê no terceiro, no quarto e no quinto ano a unidade temática de lutas. E o objetivo do conhecimento é lutas no contexto comunitário e regional, lutas de matriz indígena e africana. As habilidades que são solicitadas: planejar e utilizar estratégias básicas das lutas no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, experimentadas, respeitando o colega como componente e as normas de segurança. A gente já falou isso aí, até a Helena também tocou no assunto, quando fala sobre relação com os cuidados e os primeiros socorros, quando a gente estava discutindo. E aí a gente tem que ter uma preocupação com as normas de segurança, para que também não ocorra nenhum atrito. A gente tem as questões da violência também, né, que são características do humano. E também para que não haja nenhum acidente ou incidente por conta da prática. Mas a gente precisa compreender as filosofias, precisa compreender as práticas particulares, como é que elas são, e é muito interessante. Muitas discussões podem ser tratadas por conta das lutas. A luta, ela é potencializadora da violência em lugares com baixos níveis socioeconômicos. Isso é uma reflexão que pode ser feita por nós e por... E aí já no final do ensino fundamental a gente vê aí a unidade temática de esportes, e aí os objetivos de conhecimento são esportes de rede ou parede, de campo e taco, de invasão e de combate. Quais são as habilidades que eles pedem? Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das demais práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no tempo livre. Isso é interessante. Aí traz realmente uma universalização do como a prática deve ser realizada, das possibilidades que nos é a oportunidade, as possibilidades que nos é oportunizada realizar. E a gente vê várias dificuldades que na realidade são vividas, né, por nós, professores, que vamos aí afora e não temos muitas possibilidades de trabalhar com esporte de invasão, de combate, de campo e taco, mas nós podemos adaptar, não é verdade? Então, fica aí o meu muito obrigado e eu vou estar passando mais informações na nossa Classroom. Muito obrigado.